Salve moçada, aqui Nelson de Biologia novamente. A gente acabou de falar sobre a membrana plasmática, agora a gente vai entrar nas células com as organelas citoplasmáticas. Mas antes, a gente vai comentar sobre uma coisinha rápida aqui. Dá uma olhadinha nessa célula que eu acabei de desenhar, nessa linda obra de arte que eu acabei de fazer. Isso aqui é uma célula eucarionte, ou célula eucariota. Vamos lembrar? Uma célula eucariota é aquela célula que possui o núcleo individualizado por uma membrana nuclear denominada carioteca. E outra coisa importante para a gente saber sobre as células eucariontes é que elas possuem a carioteca envolvendo o material genético e possuem uma série de organelas membranosas. Falei mais alto por quê? Porque eu preciso disso na sua cabeça. A célula eucariota, então, ela possui carioteca envolvendo o material nuclear e possui organelas membranosas delimitando todo o citoplasma. Quer dizer que o citoplasma de uma célula eucariota, ele é um citoplasma compartimentado, delimitado por determinadas membranas que compõem as organelas membranosas. E é em cima disso que nós vamos conversar hoje, beleza? Dá uma olhadinha para mim. Aqui eu fiz o desenho de uma célula e essa célula necessariamente, coloquei aqui uma célula animal, já já eu te falo por quê, que é uma célula animal. E, tecnicamente, essa célula tem várias organelas membranosas e tem organelas não membranosas também. Lembrando que as organelas não membranosas, elas são compartilhadas entre células eucariotas e procariotas. Lembra das bactérias, beleza? De cara, a gente vai entrar nesse citoplasma aqui e vamos entender uma coisinha sobre a organização citoplasmática de uma célula eucariota. Dá uma olhadinha para cá. Essa coisa verdinha que eu coloquei aqui são conjuntos de proteínas que mantêm as células eucariotas íntegras, que mantêm a forma de uma célula eucariota, que mantém necessariamente a sua estruturação citoplasmática como um todo. Essa estrutura proteica que mantém o arcabouço celular, a gente chama de citoesqueleto. O citoesqueleto, moçada, ele é formado por 3 tipos básicos de proteínas dentro do citoplasma celular, obviamente. No citoesqueleto nós temos uma proteína, nós temos um grupo de proteínas chamadas microtúbulos, diga-se de passagem, também formam cílios e flagelos formados pelos centríolos, que a gente vai discutir o que é isso mais logo. Eu tenho os filamentos intermediários, que são proteínas que vão constituir o arcabouço celular, e eu tenho filamentos de actina. Actina é uma substância, é uma proteína muito encontrada nas fibras musculares. Então, esses 3 tipos de proteínas mantêm o arcabouço celular e mantém toda a viabilidade do processo celular como um todo. Quer dizer o seguinte, se a célula precisa se movimentar de algum lugar para o outro, o citoesqueleto vai permitir essa movimentação. Estou falando da emissão de pseudópodes no processo de fagocitose celular. Tranquilo? Entre outras coisas, o citoesqueleto, como ele forma esse arcabouço celular para manter a estrutura celular bem íntegra, ele vai também permitir o deslocamento das organelas citoplasmáticas dentro do citoplasma e, teoricamente, a movimentação de toda a estrutura citoplasmática interna da célula, obviamente. Coloquei na cabeça, então, o citoesqueleto, ele é fundamentalmente importante para a manutenção do processo celular de movimentação de organelas e pelo arcabouço celular que mantém a célula íntegra, mantém a célula viável. Lembrei, no processo de fagocitose, o citoesqueleto ele é fundamentalmente importante, beleza? Agora, se eu olhar para essa maravilha de desenho que eu acabei de colocar, eu vou colocar aqui e vou te mostrar, vou puxar uma setinha naquilo que eu representei como citoesqueleto. Essa coisa verdinha aqui seria então o citoesqueleto. Outra organela citoplasmática importante que a gente vai ter que conversar também é essa aqui, ó. Esses pontinhos aqui, esses pontinhos pretos, que eu espero que você esteja vendo, esses pontinhos pretos da célula, eu vou chamar de ribossomo. Lembra que eu falei com vocês que uma célula eucariota, ela vai ter a carioteca envolvendo o material nuclear e vai ter organelas citoplasmáticas membranosas, beleza? Neste caso aqui, o ribossomo é uma organela não membranosa, quer dizer que tanto células eucariotas quanto células procariotas compartilham a estrutura ribossomal. Vou guardar uma coisinha na cabeça importante para mim. O ribossomo, sempre que eu pensar em ribossomo, meninos, sempre que a palavra ribossomo aparecer na minha cabeça, eu vou pensar em proteína. Ribossomos produzem proteínas, que são substâncias fundamentalmente importantes para a vida se manter viva. Beleza? Olha para mim. O ribossomo, então, é uma organela citoplasmática que não tem membrana, temos que guardar isso na cabeça. Ele não tem membrana e ele é formado por 2 unidades, uma unidade maior e uma unidade menor. São 2 subunidades, a subunidade maior e a subunidade menor.
Neste caso, o ribossomo, ele vai ler uma fita que lá atrás você já deve ter ouvido falar, que é o RNA mensageiro. O que seria o RNA mensageiro? É uma receita. Uma receita que veio do núcleo para o citoplasma para que o ribossomo consiga interpretar. Então, sempre que o ribossomo conseguir ler um RNA mensageiro, e esse processo é chamado tradução, ele vai produzir uma proteína. Então, ribossomos, produção proteica. Vem cá. Eu tenho ribossomos em duas partes da célula, isso eu preciso saber. Eu possuo ribossomos livres no citoplasma, que são esses aqui, essas pontinhas pretinhas aqui, livres no citoplasma. E eu tenho ribossomos também aderidos à membrana de uma organela membranosa celular chamada retículo endoplasmático. Quando o ribossomo está aderido a um retículo endoplasmático, eu chamo esse retículo de retículo endoplasmático granular. Antigamente era chamado de retículo endoplasmático rugoso, beleza? Tanto ribossomos livres no citoplasma quanto ribossomos reticulares produzem proteínas. Porém, o destino dessas proteínas pode ser mudado dependendo do ribossomo que a produzir. Aquele ribossomo livre no citoplasma que produz proteínas, em sua maioria, essas proteínas são de uso interno da célula. Vai usar na parte interna do citoplasma, beleza? Aqueles ribossomos aderidos à membrana do retículo endoplasmático granular, eles vão produzir proteínas para uso externo da célula. Quer dizer o seguinte, a proteína foi produzida e ela tem que sair da célula. Ou ela pode ser uma proteína de membrana celular, tranquilo? Então, tecnicamente, tanto um ribossomo quanto o outro, eles produzem proteínas. O destino da proteína vai ser dado de acordo com o tipo ribossomal que eu estiver estudando. Fechou? Então, na célula eucariota, os ribossomos, eles estão diretamente ligados à produção proteica. Então, vou colocar aqui, ó, ribossomo, síntese proteica. Essa síntese proteica vai ser executada pelos ribossomos ao lerem o RNA mensageiro e, de acordo com o lugar que o ribossomo tiver, essa proteína vai ter um destino dentro da célula. Fechou? Falamos aqui, então, sobre as células eucariotas, a funcionalidade de uma célula eucariota, o que é uma célula eucariota e essas duas estruturas extremamente importantes para o funcionamento celular, que seria o citoesqueleto e os ribossomos. Próximas aulas a gente vai estar nessa saga no meio intracelular e na distribuição das organelas citoplasmáticas e para que elas servem. Fechou? Obrigado pela sua atenção, um beijo no coração, ficamos por aqui e até a próxima!